Amém. A graça e a paz, igreja. Amém. Só justificando mais uma vez para aqueles irmãos que no momento que foi dito não se encontravam ainda na igreja. O nosso pastor hoje está ausente fisicamente, mas espiritualmente, como ele disse, ore por mim e eu estarei lá orando por vocês. Ele foi convidado para pregar o evangelho na Igreja Batista de Tibiri e ele pediu para justificar a igreja a sua ausência. Mas estamos aqui como o corpo de Cristo para celebrar, para cultuar e para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo de 1 a 13. Jeremias capítulo 2, versículo de 1 a 13. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém? Irmãos, lendo esses versículos que nós acabamos aqui de mencionar, me veio o coração Deus clamando ao seu povo de uma maneira emocionante.
O profeta Jeremias, ele foi chamado ao ministério ainda muito jovem, ainda criança. Se nós lermos o capítulo 1 de Jeremias, a partir do versículo 4, diz assim, volta só o capítulo. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes mesmo, Jeremias já tinha sido escolhido pelo Senhor. Jeremias, ele tinha um chamado da parte de Deus. E mais adiante, nesse capítulo 1, Jeremias, quando escuta aquilo do Senhor, ele diz assim: mas Senhor, eu nem sei falar. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Deus, ele tem um chamado na minha vida e na sua, e muitas vezes você diz assim: Senhor, eu não sei nem falar, eu não sei nem o que eu vou fazer, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. E o Senhor diz assim: quem te chamou fui eu. Eu colocarei palavras na tua boca, eu te ensinarei a cantar, eu te ensinarei a tocar, porque o chamado foi meu. É o Senhor quem nos ensina. E assim foi na vida do profeta Jeremias. Jeremias, ele profetizou durante aproximadamente 40 anos. Mas mesmo durante todo esse tempo de ministério, Jeremias, ele permaneceu uma pessoa impopular e solitária. Nós vamos ver que no decorrer aqui da pregação, nós vamos entender que Jeremias, mesmo ele diante daquele ministério, sendo chamado por Deus para pregar uma palavra de arrependimento àquele povo, porque o povo daquela região eram pessoas idólatras, pessoas que tinham abandonado a Cristo, e Jeremias foi levantado para profetizar naquela região. Mas mesmo assim, Jeremias, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi preso por amor ao seu Deus. Naquele tempo, igreja, Israel já tinha sido levado para o cativeiro pela Síria e por Judá. Em plena decadência, Israel estava prestes a ser feito cativo à Babilônia. Era uma época que nós podemos dizer assim, era uma época de euforia, era uma época de guerra. Sabe por quê? Porque a Assíria, o Egito e a Babilônia estavam disputando o domínio da liderança mundial. Alguém ia ganhar. E naquele momento existia guerra, existia lutas. E sabe quem vence? Quem vence é a Babilônia. Vencedora sobre ambos, a Babilônia tornou-se a dona do mundo. O reino de Judá entra em colapso. Entra em colapso com a morte do seu maior líder, Josias. Quando o rei Josias, ele morre, quando ele morreu em batalha, Judá, ele mergulhou em profunda crise. E dessa crise, a região de Judá, aquele povo não conseguiu mais sair. Posteriormente, na batalha de Carquemes, Judá, ele foi colocado em uma posição. Judá foi colocado em posição de submissão ao Egito. Pouco tempo antes de cair nas mãos da Babilônia. Foi quando a piedosa Babilônia cercou Jerusalém e levou os príncipes e os nobres da cidade. 10 anos depois, Nabucodonosor aparece. Nabucodonosor volta a Jerusalém e ali provoca uma grande destruição.
Ele construiu barricadas na cidade. Ele derrubou os seus muros. Ele arrasou o seu templo. E matou jovens, mulheres e crianças a fio de espada, levando ainda mais o remanescente cativo para a Babilônia. Falar um pouco da história é estranho, né, irmãos? Mas às vezes é necessário para a gente entender o que o profeta passou. Por que que esse profeta foi levantado por Deus àquela nação? E é diante deste cenário angustiante que, segundo a Bíblia nos diz, que o profeta Jeremias chorou. E esse profeta, ele chora de forma abundante. Sabe por que ele chora? Porque ele vê famílias sendo arrancadas de seus lares pelos inimigos, pelos conquistadores. Porque ele vê as crianças sendo pisadas pelas ruas. E porque ele vê a cidade sendo esmagada de forma severa pelo inimigo. Por isso que o profeta chora. Jeremias, ele foi testemunha. Ele foi testemunha não só da humilhação sofrida pelo povo de Jerusalém. Não só por isso, mas sobretudo, Jeremias, ele foi testemunha da teimosia de uma nação rebelde que não quis ouvir a voz de Deus. As autoridades da época se uniram para rejeitar fortemente a voz profética de Jeremias. E aquele profeta solitário, como eu disse no início, ele foi perseguido, ele foi preso e ele foi açoitado. O texto que nós lemos é a primeira mensagem recebida por Jeremias da parte de Deus. Essa profecia, porque é um livro profético, essa profecia mostra que Deus, ele olha para a nação de Judá. E sabe com que é que ele compara aquela nação? Com a noiva. Ele compara a nação de Judá e a vê como noiva, como a esposa, mas que ao longo da caminhada permite que seu amor conjugal se esfrie. O Senhor olha para aquela nação e diz assim: eu estou olhando para vocês hoje, estou vendo vocês como a esposa que tem me abandonado, porque tem esfriado. E assim somos nós, muitas vezes nos esfriamos em nossa caminhada cristã. Deixamos de ouvir a voz do Senhor. Mas aí, como eu estava ouvindo uma pregação hoje pela manhã, é normal isso acontecer, esse momento de esfriamento. Isso pode acontecer comigo, com você, eu acredito que já aconteceu com você. E o pastor dizia assim: nesse momento de afastamento, você precisa gritar. E você vai gritar por quem? Você tem que gritar pela pessoa certa. Você tem que pedir socorro à pessoa certa. E a quem você deve pedir socorro? Ao nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Porque quando Jesus, ele foi à cruz do Calvário morrer por mim e por você, o véu se rasgou de cima a baixo. E quando ele se rasga, ele nos dá o livre acesso a ele, qualquer hora do seu dia. Então, em qualquer momento da sua vida em que houver essa sequidão, essa dor, esse sofrimento, lágrimas, esfriamento, grite por Ele, peça socorro a Ele. Então Deus olha para a nação de Judá como uma noiva que perde a devoção, uma noiva que perde a alegria, que perde o prazer de intimidade e comunhão com o marido. E assim, olha a comparação. E assim como uma esposa infiel, ela é capaz de trair o seu esposo,
O povo de Deus, ele se encanta com ídolos e se entrega a eles, abandonando o Deus vivo por ídolos que nada são. Ídolos desprovidos de poder e capacidade para amar, responder, libertar e salvar, porque só quem tem este poder é Deus. O único que tem o poder de nos amar verdadeiramente, o único que tem o poder de responder às nossas orações, de nos libertar e nos salvar, é Deus. Não existe outro. E Deus, ele traz uma palavra carregada de emoção, por intermédio de Jeremias. Do versículo 1 ao 3 que nós lemos, Deus traz uma palavra carregada de emoção. Quando ele diz que ele sente saudades dos tempos áureos de afeição de seu povo por ele. Deus se dirige àquela nação por intermédio do profeta Jeremias e diz assim: diz aquele povo que eu sinto saudade do primeiro amor. Diga àquele povo que eu sinto saudade do tempo em que eles se consagravam a mim. E Deus pode estar dizendo a mim e a você nessa noite: eu tenho saudade daquele amor que você tinha por mim no primeiro momento que você me conheceu. Eu tenho saudade daquele momento que você tinha o seu devocional diário, que você consagrava você e sua família a mim. Eu sinto saudades. Em seguida, do versículo 4 ao versículo 8, além da saudade, Deus, através do profeta, ele vai mostrar o seu lamento pela maneira como o seu povo, de forma ingrata, o abandonou no que diz respeito à sua redenção. Como aquele povo abandonou a Deus de forma ingrata a respeito da sua provisão divina. E a maneira como aquele povo o abandonou em relação à sua proteção divina e por causa da própria liderança. Aquele povo havia abandonado a voz de Deus. Eles deixaram de acreditar que esse Deus vivo e poderoso era aquele que vinha com providências, era aquele que protegia o seu povo, era aquele que liderava o seu povo. Eles trocaram Deus por outros líderes, por uma outra liderança, uma liderança idólatra. Por isso que Deus lamenta através do profeta Jeremias nesses versículos. Mas nesta noite, eu quero me deter dos versículos 9 ao 13. Que por intermédio do profeta Jeremias, Deus, ele não fala apenas da saudade do seu povo. Deus não fala apenas do seu lamento. Mas nesses últimos versículos, nas últimas palavras, são palavras de espanto, são palavras de indignação. E aqui eu quero destacar 3 verdades. A primeira verdade que nós podemos tirar desse versículo 9, do 9 ao 13. A primeira verdade é que o povo de Deus tornou-se mais infiel que os pagãos. É impressionante. Vamos ler o versículo do 9 ao 11. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai a terra do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Nesses versículos, o povo de Deus é considerado mais infiel do que os pagãos. Deus, ele confronta o povo não só com a infidelidade deles,
mas com a fidelidade dos povos pagãos. Deus confronta aquele povo. É como se Deus estivesse dizendo assim: eles não trocaram os ídolos deles por outros. Vocês estão entendendo? É como se Deus estivesse dizendo assim: aqueles idólatras ali, eles não trocaram os ídolos dele por outro. Os deuses deles são nada. Os deuses deles são de barro. Mas eles são fiéis. Porém, sendo eu o Deus vivo, o Deus verdadeiro, eu sou abandonado. É como se Deus estivesse usando essas palavras. Vocês, aqueles que são tão pagãos, que são tão idólatras, eles não trocam os deuses deles por ninguém. Mas você, que é meu filho amado, me troca, me abandona. E isso acontece dentro da igreja, irmãos. Pessoas que têm trocado um Deus vivo e verdadeiro, conhecedor, por outros deuses, têm abandonado Deus, assim como o povo abandonou lá atrás. A fidelidade dos ímpios aos seus deuses reprovava a infidelidade de Israel. Os pagãos, eles são mais dedicados aos seus deuses do que o povo de Deus é devotado ao Senhor. Eu nunca vi. Olhe lá para fora. Veja se as pessoas lá de fora não são mais dedicadas às coisas lá de fora do que as pessoas da própria igreja. Para tudo existe uma desculpa, mas para o mundo não. É primeiro lugar, é prioridade. Os pagãos, os ímpios, eles são mais zelosos do que o próprio povo de Deus. O Senhor então chama os céus para testemunhar com grande espanto, 2 terríveis males cometidos pelo povo de Deus. 2. E aí eu entro com a segunda verdade. A segunda verdade é do mal cometido pelo aquele povo. O povo de Deus deixou o Senhor, a fonte de águas vivas. O primeiro mal cometido pelo aquele povo foi abandonar a fonte de águas vivas. O profeta levanta a voz em nome de Deus no versículo 13 e diz assim: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. O próprio Deus está dizendo: eu sou o manancial, eu sou a fonte de águas vivas. E vocês me deixaram e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Vocês cavaram cisternas rachadas, que a água vem, mas do jeito que vem, vai embora. A primeira maldade feita pelo povo foi essa. Eles deixaram o manancial de águas vivas. Eles abandonaram a Deus. Os ímpios, eles eram culpados porque adoravam seus ídolos. Preste atenção nisso. E medite se isso é verdade ou não. Os ímpios, eles eram culpados porque eles adoravam seus ídolos. E o povo de Deus era culpado? O povo de Deus era duplamente culpado por abandonar o Senhor, a fonte das águas vivas. E após abandonar a Deus, eles seguiam outros deuses. O povo de Deus que abandona a Deus, ele é duplamente culpado. Sabe por quê? Porque ele é conhecedor da palavra. Ele comete o pecado e sabe que está pecando, porque ele conhece a Deus. Então nós somos duplamente culpados.
Quando nós pecamos e abandonamos a Deus. Porque nós iremos pecar, irmãos, até que Jesus venha. Não adianta aqui dizer que eu não peco, que você não peca. Nós somos pecadores. Mas quando o Filho de Deus peca, há arrependimento no coração, de imediato. Porque quando você peca, logo vem uma luzinha e diz assim: eu acho que está errado isso que eu fiz. Você começa a se sentir constrangido, porque é o Espírito Santo que faz isso. Mas aquele povo pecava, mas não voltava para Deus. Era por isso que Jeremias foi levantado naquela região, para pregar o arrependimento àquele povo. O pecado do povo de Deus foi deixar abandonar o Senhor. Mas que Senhor era esse que se falava? Que Deus era esse? É muito interessante que muitas vezes a Bíblia, ela não define a pessoa de Deus. Ela não define. Mas ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ela retrata, ela demonstra, ela anuncia, ela expressa quem é Deus. Quem é Deus para você? O que é que ele expressa para você? A pessoa dele. Na Bíblia, algumas pessoas definem. Algumas pessoas, na verdade, expressam quem é Deus. Por exemplo, Moisés. Para Moisés, Deus era quem? O fogo consumidor. Para Davi, quem era Deus? O bom pastor. Para João, como era que João expressava a pessoa de Deus? Ele dizia que Deus era amor, que Deus era luz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Deus era espírito. E para o profeta Jeremias, não foi diferente. Existia uma definição, existia uma expressão de amor ali. Para o profeta Jeremias, Deus era a fonte de águas vivas. E para você, quem é Deus? Para mim, eu junto tudo isso. Eu digo que Deus é o meu pastor, que Deus é o fogo consumidor, que Deus é o meu amor, que Deus é a minha luz e que Deus é a fonte de águas vivas. É esse significado que Deus tem que ter na sua vida. E o que significa essa figura de que Deus é a fonte de águas vivas? Primeiro, significa que Deus, Ele é maior e Ele é melhor do que as suas dádivas. Aquele que diz que as bênçãos são melhores do que Deus está enganado, está pensando errado. Porque muito maior do que as bênçãos é aquele que abençoa. Muito melhor do que as bênçãos é aquele que nos dá, é a fonte. Deus, Ele não declara que suas bênçãos são a água da vida, mas Ele declara que Ele mesmo é a fonte de águas vivas. Sabe qual é o maior engano que nós podemos cometer? O maior engano das nossas vidas é substituir Deus por suas bênçãos. Esse é o maior engano. Quando isso acontece, irmãos, sabe o que é que acontece em nossas vidas? Quando eu substituo, quando eu digo que as bênçãos de Deus é muito maior do que o próprio Deus, eu estou me colocando no lugar de Deus. O homem se torna o centro de todas as coisas e Deus passa a ser buscado apenas como instrumentos para satisfazer a minha e a sua vontade. Nós devemos deixar Deus no seu devido lugar. Lugar de providência, lugar de proteção, lugar de amor, lugar de cuidado. É esse o lugar de Deus. Eu devo ser submissa a Ele. O Senhor precisa estar no centro das nossas vontades. No entanto, como fonte de águas vivas, não há vida, não existe vida sem Deus. Longe da presença de Deus só reina uma coisa: a morte. Quando nós estamos longe da presença de Deus, o que acontece com as nossas vidas não é a morte física, não. A morte física pode até vir, mas o que acontece é a nossa morte espiritual. Porque nós nos afastamos da presença de Deus.
E quando eu dou espaço para essa morte, a morte espiritual chega, consequentemente a morte física vai chegar. Pode ter certeza. Irmãos, segundo significado que eu posso dizer aqui de que Deus é a fonte das águas vivas, é que Deus é a única fonte de vida abundante. O texto que nós lemos menciona uma fonte e não uma cisterna. Não é verdade? O Senhor Deus diz que Ele é um manancial, Ele é fonte. Ele não disse que era cisterna. Ele não disse que era um poço. Não, Ele não disse. Essa água não cessa de jorrar. É isso que Deus está dizendo a seu povo. A vida abundante jorra para um único lugar. E esse lugar se chama eternidade. Quando eu busco uma fonte, a fonte verdadeira, que é o nosso Deus, ela vai nos levar para um único caminho, que é a eternidade, não é morte. Não é morte. Só Deus é a fonte que satisfaz a nossa alma. Uma fonte de vida limpa, pura e eterna. O povo de Deus cometeu esse grande mal. Abandonou o Senhor. E é nesse momento, igreja, que nós devemos refletir. É nesse momento que nós devemos indagar a nós mesmos. Se mesmo dentro da igreja não existe pessoas com sede, vivendo uma vida seca, buscando cisternas rotas. Mesmo dentro da igreja, você olha assim e faz assim: o povo de Deus, não tem ninguém com sede. E se você parar um pouco para observar ou conversar, você vai ver que existem irmãos sedentos da palavra de Deus. Irmãos que estão no lugar certo, porque vocês vieram para o lugar certo, para beber da água da fonte, que é Deus. Foi o que eu disse no início. Quando há o esfriamento, quando há sequidão, quando há sede, você só tem um lugar para buscar a Deus. É através da sua palavra, é através da reunião com os irmãos. É assim que nós nos reabastecemos e nos fortalecemos. Terceira verdade para nós encerrarmos. Eu entro com a segunda maldade cometida pelaquele povo. A primeira, eles trocaram o Deus, né? Abandonaram a fonte de águas vivas. A segunda maldade, aquele povo de Deus cavou cisternas que não retêm água. Eles deixaram o manancial. E eu queria chamar a igreja nesse momento para tentar visualizar uma imagem. Eu queria que você... Eu sei que a igreja está toda centrada. Mas eu queria que você, nesse momento, idealizasse isso que eu vou falar. Eu vou contar a história e você vai memorizar e idealizar. Imagine o povo de Judá em um grande vale. Imagine aquele povo de Deus ali num grande vale. Imagine você. De um lado, tudo está seco. Uma sequidão. É um deserto. Não tem água. Mas do outro lado, o que nós enxergamos do outro lado são plantas belíssimas, são fontes cristalinas, são campos frutíferos. Deu para imaginar? De um lado sequidão, do outro lado vida. Contudo, quando olhamos, nós ficamos tão assustados, porque o povo, sabe onde estava reunido? Do lado seco, do lado morto. Aquele povo estava cavando de forma desesperada um chão duro e pedregoso. Enfim, o povo suado e exausto. Imagina
a sede daquele povo. Eles encontram água, olha, tudo suado e exausto, encontramos água, vamos correr. Imagina a multidão correndo. Quando chega lá, a água já se foi. A água tinha ido embora. A cisterna simplesmente ela estava rachada. E todos continuaram tendo sede. Este era o quadro que o profeta Jeremias expõe diante de nós. Esse é o quadro que ele quer nos mostrar nessa noite. O profeta Jeremias falou ao seu povo e fala hoje, através de Deus, que quando buscamos longe de Deus a satisfação para os nossos corações, sabe o que é que nós encontramos? Cisternas rachadas que não tem água, que não satisfaz a nossa vontade. Quando nós nos distanciamos de Deus para buscar aquilo que satisfaz apenas o nosso coração, até conseguimos, mas é por tempo limitado. É por tempo limitado. Será que estamos nos abastecendo nessa fonte inesgotável que é Deus? Será que nós temos bebido dessa fonte que jorra de forma abundante? Ou será que nós temos feito como o povo de Judá, abandonando o Senhor e cavando cisternas rachadas o tempo todo? Qual é a nossa posição hoje? Bem próximo a essa época, um outro profeta de Deus, ele também clama ao seu povo, o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 3. Miqueias 6, 3 diz assim: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Deus usando aquele profeta e dizendo assim: o que foi que eu fiz com vocês para vocês me abandonarem? Me responda. Olha só, Deus implorando por uma resposta daquele povo. Muitos anos depois, Jesus ele conta uma bela história. E todos nós já conhecemos. A história do filho pródigo. Veja se não é essa mesma história. O que é que acontece com aquele filho amado? Ele se cansa da casa de seu pai e pede para ir embora. Não é assim? E por que que ele pede para ir embora? Na casa dele ele tinha tudo. Ele pede para ir embora para poder experimentar as coisas do mundo. E muitos jovens têm feito isso na igreja. Muitos adultos têm feito isso na igreja. Tem cansado da casa do pai e tem dito: Deus, eu não aguento mais não. É muita exigência, é muita coisa, eu preciso sair. Eu preciso respirar, eu preciso de liberdade, ó. Liberdade. Porém, longe da casa do pai, as fontes que aquele filho buscavam eram cisternas rachadas. E o jovem, por pouco, ele não morre de sede. Sabe por que ele não morreu de sede? Porque ele reconheceu que a fonte que ele buscava era errada. E ele corre de forma desesperada à fonte de águas vivas. E ele é resgatado. Nós não devemos nos deixar seduzir e iludir por coisas artificiais. O único que pode satisfazer a minha e a sua vontade, o único que pode satisfazer os desejos do nosso coração se chama Deus. É o único. Hoje nós trocamos Deus por qualquer moeda. Por qualquer coisa, pelo prazer, pelo sucesso, pela faculdade, né? Pela universidade. Hoje eu tenho justificativa para tudo. Não é verdade? O homem, ele pode até cavar uma cisterna. Ele pode. Mas jamais ele vai ter a capacidade de cavar uma fonte. A cisterna, ela é limitada. Ela é impura. Ela é imperfeita. Ela pode estar rachada. Israel abandonou o Senhor e se deixou seduzir por ídolos.
E Israel pensou da seguinte forma, como muitos pensam até hoje: o nosso Deus, ele é muito exigente. Queremos uma religião que não nos custe muito. Eu quero uma religião que me dê mais liberdade e que não cobre de mim. Nós queremos ser livres, como os outros povos, para fazermos tudo sem peso na consciência. Por isso que existem pessoas pulando de igreja em igreja. É por conta de religiosidade, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, ele é único. Aqui, na Assembleia, na Presbiteriana, seja lá qualquer denominação, o meu Deus, o Deus que eu e você serve, ele é o único, ele é o mesmo. O que muda, sabe o que é? A placa da igreja e as suas doutrinas. Tem pessoas que buscam outras igrejas e se firmam ali, não em busca de religiosidade, mas a grande maioria em busca disso, de liberdade. Ah, porque a igreja do pastor Berenildo eu não posso fazer isso, porque a igreja batista eu não posso usar tal roupa, porque na igreja, a primeira igreja batista, não, eu não posso nem fazer isso ou aquilo outro. Eu quero liberdade e eu quero fazer sem peso na consciência. Era assim que aquele povo, o povo de Israel, estava pensando. Todos aqueles, porém, que trocam Deus pelos ídolos, eles se alimentam de pó, em vez de beber da fonte. Só Ele é que pode matar a nossa sede. Só Ele pode proclamar-nos. Está lá em Isaías 55:1. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Em João 7:37 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim. Deus não está dizendo assim, procure fulano de tal, não. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O profeta Jeremias, ele conclui sua mensagem dizendo assim: que mesmo quando abandonamos o Senhor, Ele não nos abandona. Deus continuou pleiteando com o povo e com os seus filhos. Está lá no versículo 9. É como se Deus estivesse dizendo assim: você me abandonou, vocês me abandonaram, mas eu jamais esquecerei de vocês. O amor de vocês esfriou, mas o meu amor por você permanece ardendo em chamas. Esse é o amor verdadeiro. E Deus nos procura com a sua imensa graça. Ele nos procura clamando para que voltemos ao primeiro amor. Para que voltemos como nos tempos em que nós tínhamos um grande amor por Ele, que ardia no nosso coração, que nós tínhamos prazer de estar em sua presença. Como noivo cheio de ternura, Deus, Ele busca a igreja como noiva amada, sentindo saudade dos tempos em que ela lhe devotava profundo amor. É essa saudade de Deus por mim e por você. Mas infelizmente, nem sempre a igreja de Deus escuta a voz do amor. Nem sempre. E por não escutar essa voz, Judá precisou receber um castigo. Ele precisou receber o chicote da disciplina. Quando nós éramos criança, se a gente cometesse algum erro, né? Tem algum pai aqui. Lá vinha a nossa mãe, não era nem o pai, porque o pai só bastava ele olhar. Quando ele olhava, você... já sei que meu pai não gostou. Mas a mãe, ela já vinha com a chinela na mão. Ou então com o cinto, né? Vou buscar o cinto do seu pai. Ainda botava a culpa no pai. E tascava uma chicotada que era para dizer assim: agora você me obedece. Isso era disciplina. E foi preciso Deus fazer isso com aquele povo, dar um chicote de disciplina. E aí, quando Deus, Ele chama aquele povo, só um minutinho.
quando foi para o cativeiro, é que aquela nação se libertou da sua idolatria. Essa foi a disciplina, viu? O cativeiro. Precisamos urgentemente ouvir a voz do amor, para que a gente não tenha que experimentar a dor da disciplina, porque dói, viu? A disciplina e o castigo de Deus dói, porque é muito bom a gente só pregar sobre o amor. Deus é amor, Deus é bênção, Deus é isso, Deus é isso, é aquilo. Mas Deus, ele também vem com disciplina, viu? Porque nós somos filhos e se preciso for, Deus irá nos disciplinar para não perecermos para sempre. E o chamado de Deus continua para nós. Que nós possamos se voltar para o Senhor. É essa mensagem dessa noite que eu trago para vocês. Já convido a banda. É essa mensagem que o profeta Jeremias traz para mim e para você. Uma voz profética de Deus. No versículo 14 do capítulo 3 de Jeremias, Deus diz: convertei-vos, porque eu sou vosso esposo e eu vos tomarei. No versículo 1 do capítulo 14, ele diz: se voltares. Aí ele fala: volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Se volta para mim. Se volte para o Senhor. Ainda há tempo. Ele sente saudades. Ele é a fonte de águas vivas. Então que nós possamos nos abastecer nele e experimentar a vida plena que somente o Senhor preparou para nós. Jesus, nosso Senhor, ele disse lá em João, capítulo 4, versículo 14. O Senhor disse assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus é a fonte inesgotável. Eu sei que muitas vezes, como eu disse no início, nós passamos por um momento de esfriamento, de tristeza. Nos bate assim no coração a vontade de desistir da caminhada. Muitas vezes nós usamos até a palavra daquele povo, o povo de Israel, quando disse assim: eu não aguento mais tanta pressão, tanta cobrança, eu quero ser livre. Mas não existe liberdade maior do que a liberdade que o Senhor nos dá. Não existe maior liberdade do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor. Ele nos deu livre acesso, Ele nos deu livre arbítrio. Então muitas vezes a dor ela vem e você tem que pedir socorro. Porque você é um escolhido do Senhor. Não abandona não a fonte das águas vivas. Aquele que beber desta fonte, ele nunca mais terá sede. Pode vir o que vier, grita por socorro. Pede a Deus, diz assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não quero viver longe de Ti, Senhor. Porque eu sei que longe da Tua presença só existe uma coisa, é a morte. Busca por socorro, grita. E se hoje nós estamos aqui, se hoje nós não desistimos de estar na presença do Senhor, é porque foi Ele que nos resgatou, foi por permissão dEle. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que você respira. Então que nós possamos nesse momento louvar junto com o grupo. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Nós já estamos concluindo. Mas que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite grandemente, assim como o Senhor falou comigo quando eu estava colocando cada palavra no papel. E o Senhor estava falando comigo primeiramente.
Eu passei por momentos de esfriamento, mas eu gritei por socorro e eu disse: Senhor, só o Senhor é que pode trazer o alívio para minha alma. Só o Senhor que pode tirar toda dor, toda angústia. Então eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero sentir de novo o teu amor dentro em meu coração. Eu preciso, Senhor. Então que você possa louvar nesse momento de todo o seu coração. O meu